Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História. Continuando a nossa saga do Brasil Colônia. Lembrando sempre que o nosso canal é Marcão na História Marco, no YouTube. Divulguem para aumentar o número de inscritos e também curtam para aumentar o engajamento. Preparando vocês para ESA, SPSEC, vestibulares e Enem. Olhe o que vai acontecer nessa postagem. Chegou a hora. Simulado do Marcão 01. Temos muitos por vir ainda, que é exercitando que nós iremos conseguir memorizar e nos preparar para as provas. Só para os fortes e determinados. É aquilo que eu falei para vocês. Você tem que ter determinação. O mundo não é dos talentosos, o mundo é dos determinados. Os determinados chegam. Correção 18/2. Hoje é dia 17/2. Dia 18/2, amanhã farei a correção. Nada de moleza. Nós temos que nos empenhar. Começando o ano, começando com tudo. Os assuntos. Acreditem, nós já temos 9 assuntos postados. Introdução ao estudo da história, a expansão marítima europeia e a formação dos estados modernos, o pioneirismo português nas grandes navegações e a tomada de Constantinopla, expansão marítima europeia e as novas tecnologias, expansão marítima europeia, principais etapas, administração da colônia, os primeiros 30 anos, Brasil pré-colonial, pau-brasil, o início da colonização, Martim Afonso de Souza, 1530, a cana-de-açúcar no Brasil, a empresa açucareira e a mão de obra escrava na produção do açúcar. Esses são os nossos 9 assuntos, que vai cair então no nosso simulado 01, para os fortes e determinados. Então vamos lá. Questões. Questão 1. Sobre o processo administrativo implantado pela metrópole em 1548 no Brasil Colônia, julguem os itens abaixo em verdadeiros ou falsos. E a seguir assinale a alternativa que representa a sequência correta. Eu coloquei aqui, sequência correta. Coloquei destacado aqui. Nem sempre é assim. Quando tivermos questões que não tem o destaque, mas está pedindo a correta ou incorreta, tomar cuidado. O interessante seria que você marcasse essa palavra. Ele quer a correta. Então temos as opções. Da questão 1. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem um print para resolver. Questão 1. Acho que deu, né? Questão 2. Foram os historiadores franceses que criaram e utilizaram primeiramente a expressão idade contemporânea ou história contemporânea. Qual fato histórico marcou o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea? Tranquila, para fazer o printzinho, espera mais um pouquinho. Questão 3. Sobre a importância da propagação da fé cristã para as navegações oceânicas, assinale a opção correta. Propagação da fé cristã. Novamente destacando aqui a correta. Tempinho para o print. Questão 4. Em relação ao Tratado de Tordesilhas, assinale o que for correto. Novamente o tempinho para o print. Questão 5. Acerca do processo de colonização brasileiro, marque a afirmação correta, a afirmação verdadeira. Questão 6. Agora aqui nós temos uma questão somatória. A respeito do primeiro século da colonização portuguesa no Brasil, assinale o que for correto. Então, assinalar o que for correto. Então, tem várias opções. Novamente, o correto aqui grifado. Como eu falei, às vezes isso não acontece. Aí é interessante você grifar. Então, a questão 6, a parte inicial aqui, por print,
A parte final aqui é a questão 08 para o print também. A opção 08. Questão 7. É aquilo que eu falei para vocês agora. Acerca da atuação da Companhia de Jesus na vida da colônia portuguesa na América nos séculos iniciais, é incorreto afirmar que. Eu quero o incorreto. E às vezes o cara vai no embalo lá e vai no correto. Incorreto. Se não estiver grifado, grifem. Por favor, eu estou batendo nessa tecla porque é importante. Grifem o que ele está pedindo lá na questão. O autor da questão, né? Questão 7, tempinho para o print. Questão 8. Sobre o papel das câmaras municipais no Brasil colonial, não podemos afirmar. Não. Grifando também. Questão 9. O uso do trabalho escravo de africanos na América colonial representou para setores das colônias e da metrópolis, respectivamente. Assinalando então a opção correta. Tempinho para o print. Questão 10. Aqui nós entramos no contexto do Enem. Mas se você está preparado para essas aqui, você está preparado para esse concurso do Enem, está preparado para os outros também. É interessante você fazer. E nunca se sabe o que pode cair, né? Vai que cai uma questão assim. O trecho abaixo relata o encontro do padre Manuel da Nóbrega com um pajé indígena. O texto abaixo. Então, tomem cuidado, eu estou perguntando sobre o texto. Sobre o papel dos pajés entre os tupinambás na costa do Brasil, quando da chegada dos primeiros missionários jesuítas no século XVI, pode-se afirmar que, sobre o papel dos pajés, relacionado ao texto. Então aqui cai interpretação de texto. Tome cuidado. Interpretação de texto. Então, tempinho para fazer o print. Vou descendo mais um pouquinho. Questão 11. Novamente o texto. Temos um texto. Argumento histórico. A capitania a que o texto se refere correspondia a uma forma de ocupação baseada, então, de acordo com o texto. Então, um tempinho aqui para o print. E a resolução das questões. Questão 12. O processo de ocupação do Brasil pelo colonizador europeu ocorreu de forma lenta e gradual, promovendo impactos sobre os aspectos sociais. Novamente, somatória. Então temos várias opções aqui. Aqui estão as questões para você fazer o print aí. Dá um tempinho. Questão 13. No século XV, o lucrativo comércio de especiarias e artigos de luxo era praticamente monopolizado pelas cidades europeias de... Essa aqui está tranquila, né? Objetiva. 14. O tratado... Vamos dar um tempinho aqui para o print, né? O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as coroas de Portugal e Espanha, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre esses países, que estabelecia que... Então temos aqui as objetivas, né? Questão objetiva. Novamente, tempo para o print. 15. Dentre as 15 capitanias hereditárias fundadas no Brasil a partir de 1530, somente 2 progrediram até 1550. Qual seria a opção? Tempo para o print também. 16. No Brasil colônia, a atividade econômica que atendia basicamente o mercado interno era o A.
Novamente, tempo para o print. 17 e 18 aqui. As expedições portuguesas ao Brasil, nas suas primeiras décadas do século XVI, objetivaram o Tratado de Tordesilhas, assinado pelos reis ibéricos com a intervenção de Papal, representa novamente o tempinho para o print. Seria muito interessante que vocês copiassem de forma manuscrita em um caderno essas questões, porque aí você memoriza. Porque a maioria dos nossos alunos, eles têm como característica, não são auditivos, a maioria são visuais. Tem característica visual. Então você escrevendo no caderno, você está visualizando. O auditivo é aquele que basta ouvir que já captou. Mas a maioria, 90%, é visual. Eu sou visual. Eu tenho que escrever para poder memorizar. Seria interessante você ter um caderno para assinalar essas questões. O conteúdo não tem necessidade, mas as questões sim. Caríssimos, o professor Marcão fica por aqui. Abração, força, determinação. Nos vemos então para a próxima postagem, que será a correção. Abração do Marcão. Fui!